Vamos lá. Nesse vídeo que eu vou tentar mostrar que a imagem de uma transformação linear que tem de uma transformação linear que leva de V no espaço vetorial V em W e que esse A aqui é a transformação característica dessa transformação, né, que é AX igual sei lá, a um W, ou seja, aplica-se essa transformação linear aqui nesse vetor que leva em W, que é a imagem da transformação, esse W. E aí, quero mostrar que essa imagem aqui, o espaço vetorial aqui dessa imagem, tem a dimensão dele, da imagem, ela é definida ela pode ser definida pela dimensão do núcleo, que é a dimensão do núcleo da transformação linear. E aí, para isso, primeiramente eu quero demonstrar este resultado aqui, que é a dimensão do domínio da transformação linear é a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo, beleza? E para isso, eu errei aqui, o que eu quero determinar é mostrar que a dimensão da imagem é dada e também o espaço vetorial é gerado pelos vetores coluna A1, A1, N, M1, AM, N. É gerado pelos vetores coluna linearmente independentes dessa matriz A aqui. E aí esses vetores linearmente independentes, que são os vetores coluna, eles geram o espaço vetorial da imagem e eles também determinam a dimensão aqui. Para isso, vamos lá. Primeiramente, demonstrar esse resultado aqui. E para demonstrar esse resultado aqui, a gente pode começar demonstrando dois itens. Primeiro, partindo de que considere isso aqui, ó, esses vetores aqui, ó, V1, V2, V3 até Vn, seja a base do núcleo. Então, a transformação linear de todos eles aqui, a definição de núcleo, relembrando aqui a definição do núcleo da transformação linear, é o conjunto dos vetores pertencente ao domínio, né, tal que a transformação linear deles é elevada em zero. Esse é o núcleo. E aí, então todos esses vetores aqui levam em zero e também todas as combinações lineares desses vetores aqui também levam em zero, porque esses vetores aqui são linearmente independentes, eles geram o espaço vetorial do núcleo. Com isso eu sei que esse daqui, esse espaço vetorial aqui, ele é subespaço do domínio da transformação linear. Então eu posso complementar esse conjunto aqui de V1, V2 até Vn, posso complementar com outros vetores de modo que eu consiga gerar, além do núcleo, eu consigo gerar também um domínio, né? E eu vou chamar esses novos vetores aqui de W1, W2 até Wn, né? Complementar esses, esses vetores, esses espaços, de modo a gerar o domínio. E aí, eu preciso então que gere o espaço, né, do domínio, e para isso eu posso mostrar que todo vetor que está no domínio ele pode ser escrito com uma combinação linear disso daqui, né? E aí a gente tem que um vetor pertencente a V, ele vai ser a combinação linear de todo mundo aqui, V1 mais A1 V1 mais A2 V2 mais
Posso colocar NVN mais B1 W1 mais até BN WN. Essa aqui é a combinação linear de todos esses vetores aqui. Com isso aqui, como a transformação ela é linear, posso aplicar a transformação aqui nos dois lados. Eu vou ter a transformação de todo mundo aqui, de todo esse somatório aqui, né? Eu não vou escrever, senão eu vou escrever do jeito que já tá. A1, V1, mais AN, VN, B1, W1, BN, WN. Como a transformação é linear, essa transformação aqui da soma é a soma da transformação em cada um desses vetores, né? A imagem da soma é a soma das imagens. Então a gente vai ter T A1, V1 mais T A2, V2. Além disso, eu vou pular aqui um passo logo, porque a transformação, como ela é linear, o coeficiente fica uma constante, ele pode sair para fora da transformação, né? E isso continua, né? B1T W1 mais BNT WN. E aí, a gente lembra que esses vetores aqui, até esse VN aqui, eles fazem parte, eles são a base do núcleo. Então, qualquer combinação linear desses aqui pertence ao núcleo. Então, todos esses vetores aqui, todas essas imagens aqui, é zero, né? Porque é a definição do núcleo. E esses vetores aqui, eles geram o núcleo. Esses outros vetores aqui, eu escolhi eles adequadamente de modo que eu gere o domínio, né? E aí, como sobra somente eles, B1 TW1 mais até BN TWN, como sobra somente esses vetores aqui, que eu escolhi eles adequadamente de modo a conseguir gerar o domínio, né? Isso aqui gera V, eu tenho que, um resultado disso é que toda a imagem, né? Esse T de V aqui ele pertence a W, então e pertence à imagem de T, né? Da transformação. E eu mostrei que aqui qualquer transformação, qualquer imagem, ela é escrita como uma combinação linear desses vetores que eu escolhi para gerar V, né? Desses vetores que eu escolhi para complementar a base. Então, eu tenho que essa combinação linear aqui é suficiente, né, para gerar toda a base, né? Toda a imagem, desculpa. E aí, beleza. Além disso, eu posso verificar se esses vetores aqui que eu escolhi, eles são linearmente independentes. Para isso, eu preciso que a transformação, eu preciso que essa combinação linear aqui, que é B1 TW1 mais até BN TWN, seja zero e que essa igualdade aqui implique que todos esses coeficientes sejam zero. Eu sei de primeira que a transformação é linear, portanto é linear na soma, e essa soma aqui é a mesma que a transformação da soma, né? Mais B2 W2 mais até BN WN. Só que o que está acontecendo aqui é que esse vetor aqui, agora ele está dentro da transformação linear. Estou aplicando a transformação linear nesse vetor aqui. E essa transformação linear está dando zero. Se essa transformação aqui está dando zero, então quer dizer que esse vetor que está aqui dentro aqui, ele pertence ao núcleo da transformação linear. E se pertence ao núcleo,
eu tinha aqui como início que isso aqui era a minha base do núcleo. Então, se isso aqui pertence ao núcleo, esse vetor aqui, que é essa soma aqui, essa combinação linear aqui, é uma combinação linear desses vetores aqui, que é a base do núcleo. Portanto, B1W mais BNWN é a transformação linear da base do núcleo. E é igual a zero, né? Digo, não é igual a zero, vai ser igual a zero a partir do momento que eu passar todos esses elementos aqui para lá. Vai ser B1W1 mais BNWN menos A1V1 menos até ANVN igual a zero. Só um minuto. Enfim. Ok. A gente está aqui nessa soma, aqui nessa situação. Vale lembrar agora que esses vetores aqui WW, eles foram escolhidos adequadamente de modo a gerar V, né? Por eles gerarem V, então eles são linearmente independentes. E isso implica que todos esses coeficientes aqui são zeros, né? A1 até AN, B1 até BN é igual a zero. Isso porque eu complementei a base do núcleo de modo a gerar V. E isso, essa complementação aí, ela foi bem sucedida de modo que realmente, lembrando que a quantidade de vetores numa base, tirando quando a base inclui o vetor nulo, a quantidade de vetores não nulos numa base determina o domínio do espaço gerado por essa base. Portanto, a gente tem a base que foi construída, que é de V1 até Vn e de W1 até o Wn. A gente tem que isso aqui era a base do núcleo e, portanto, a quantidade desses vetores aqui determina a dimensão do núcleo. E a gente complementou e viu que essa complementação dá exatamente a base da imagem. Portanto, pegar esses vetores aqui mais esses vetores aqui, que vai dar a dimensão da imagem, nos dá a dimensão do espaço vetorial V, que é o domínio. Isso porque complementando essa base aqui com esses vetores aqui, dá nosso V certinho. Beleza, agora a gente, usando essa igualdade aqui, eu posso isolar a dimensão G, né? A dimensão da imagem, ela é a dimensão de V menos a dimensão do núcleo. E, logicamente falando, a dimensão da imagem ela é sempre menor ou igual que a dimensão do domínio. Isso porque um vetor, quando é aplicado a transformação linear, ele pode apenas perder uma dimensão, nunca ganha. E quando ele perde exatamente o núcleo, né? O que foi levado pelo núcleo. E aí, então, para determinar a dimensão da imagem, a gente pode buscar exatamente pelo que é tirado do domínio, né? Que é o núcleo. Só que o núcleo, né, como eu mostrei, a definição dele é exatamente essa. Todos os vetores em V, tal que a transformação em V é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer A multiplicado por V é igual a zero. Isso aqui, A, B é igual a zero, é equivalente a esse sistema de equações lineares aqui. A é um vetor
M por N, né? Característico da transformação linear. E o V, ele é um vetor coluna que tem entradas, e a quantidade de entradas deles que é M por N, né? E vai dar pra gente um vetor nulo. E para que esse produto de matriz aqui seja possível, o número de linhas dessa matriz aqui tem que ser necessariamente n para que esse produto seja possível. E é um n por 1 porque é um vetor coluna, um vetor único, um vetor coluna que tem entradas V1, V2 até Vn, né? Ou seja, n entradas. Por exemplo, o vetor 1, 2, 3 até n é um vetor. Só que no caso a gente representa ele como coluna, né? Não como linha. E aí tá. Só dessa forma aqui que esse produto de matriz é possível. E essa igualdade aqui nos dá esse sistema de equações lineares aqui. Quando você fizer o produto das matrizes, a gente vai ter A11 V1 mais A12 V2 mais até 1N Vn igual a zero. Isso aqui até N, AM1 V1 mais AMN Vn igual a zero. Todas as equações aqui, elas vão ser igual a zero, porque tem que dar aqui o vetor nulo. Né? Esse aqui é o sistema. Já escrevo essa notação aqui. É o vetor nulo que ele tem, que ele também ele é M por 1, né, que é o resultado desse produto de matrizes aqui. Ele vai ser zero em todas as entradas, porque é o núcleo, né? Eu tô procurando exatamente os V que, quando aplicada a transformação linear, dá zero, né? Então, eu preciso que o resultado seja nulo, portanto, todas as equações aqui elas vão ser iguais a zero. Por ser iguais a zero, faz desse sistema aqui um sistema linear homogêneo. E o sistema linear homogêneo, ele sempre tem uma solução, pelo menos uma solução. Lembrando que o sistema linear de equações, sistema de equações lineares, pode ter uma solução, pode ter infinitas soluções ou pode não ter solução. No caso do sistema linear homogêneo, sempre tem solução, porque o vetor 0, 0, 0 sempre é a solução, né? Porque se você colocar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 em tudo, vai ficar V0, enfim, vai ser só 0 igual a 0, então vai satisfazer todas as equações. Então, sempre tem pelo menos essa solução trivial aqui, ou seja, tem no mínimo uma solução. Portanto, não ter soluções não é uma opção para esse caso desse sistema que é homogêneo. Então, basta avaliar dois casos. Tem solução única ou tem solução infinita. Quando que vai ter solução única? Quando a gente levar para resolver um sistema de equações, a gente pode levar para a forma de matriz aumentada, né? No caso seria A zero, né? Que seria a matriz dos coeficientes, A1, A2, 1, 2, A1N, e aí a barra aqui 0, 0, 0, enfim, também até M, né? E aqui teria AM1, AMN, né? A gente tem essa matriz aumentada do sistema e a gente pode escalonar usando o método de Gauss. Quando a gente escalonar, pode ser que uma das linhas aqui zere, ou pode ser que tenha mais colunas. Quando a gente escalonar, a gente vai buscar esse formato aqui, ó. Até né? E zeros aqui e uma coisa aqui. Isso aqui tudo igual a 0, 0, 0, 0. Pode ser, tá vendo que isso aqui é chamado de líder. E aí cada coluna aqui, ó, pode ser que tenha um líder. E aí, quando a gente ter, no caso de uma matriz quadrada M por N, quer dizer, M por M,
é possível que todas as linhas tenham um líder e todas as colunas também têm um líder, então esse sistema ele vai ter uma solução única. E por ter solução única, responde nossa pergunta de para caso tipo se ele tem uma solução ou tem infinitas soluções. Caso não tenha uma única solução, tenha várias, esse vai ser exatamente o caso de que vou pegar aqui, a gente pode pegar essa matriz A aqui, a matriz A que ela é A11, A22, A1N até A21, A2N até AM1, AMN. A gente pode pegar essa mesma matriz e representar como combinação linear de matrizes colunas AM1, enfim, e tem as outras colunas. E aí cada matriz coluna que a gente tem aqui, a gente pode chamar de vetor coluna. E aí a gente vai ter uma quantidade n de vetor coluna, né? E a gente está interessado exatamente nos vetores colunas linearmente independentes. Eles vão dizer pra gente se esse sistema vai acontecer isso, de ter uma solução única, ou não, de ter vai dar o caso também de ter infinitas soluções. Isso porque a gente pode pegar exatamente esse número aqui, ó, que é o m, o módulo da diferença m por n, que essa matriz aqui ela é m por n, e essa diferença aqui nos dá o posto. E a definição do posto é exatamente isso, que é a quantidade máxima de vetores colunas linearmente independentes, que é dado por essa diferença daqui. Quando essa diferença é zero, a gente tem uma única solução para esse sistema aqui, uma única solução para esse sistema aqui, ou seja, uma única solução para esse sistema aqui, que obviamente é o vetor 0, 0, 0, 0. E esse vetor 0, 0, 0, ele é base para o espaço vazio, porque ele não gera nenhum outro vetor, não tem como fazer nenhum outro vetor que seja a combinação linear desse vetor 0, 0, 0, 0. Ele é base somente para o espaço vazio. E aí, por isso, só existiria um único vetor no núcleo, que seria exatamente o vetor 0, 0, 0, 0. Só que como o vetor 0, 0, 0 ele é base somente para um espaço vazio, então a dimensão do núcleo seria zero, porque não gera nenhum espaço, entendeu? Então, vou colocar aqui embaixo. Se AV igual a zero tem solução única, então a dimensão do núcleo é igual a zero, pois essa base aqui, que contém somente o vetor nulo, gera um espaço vetorial vazio. E aí, vindo daquela nosso resultado que a gente teve, a imagem, a dimensão da imagem de T sendo como a dimensão de V menos a dimensão do núcleo, vai ser exatamente a dimensão de V. Né? Então, a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão de V. E aí, beleza. Se não tem solução única, né? Se não tem solução única, então
a dimensão do núcleo, ela vai a quantidade de vetores no núcleo vai ser infinita, né? Porque esse sistema aqui, se não tem uma, tem infinitas soluções. Se não tem uma única, tem infinitas soluções. Por ter, e isso de ter infinitas soluções, a maioria deles vai ser combinação linear de alguns que são linearmente independentes. Então, vai existir uma base para esse núcleo aqui de dimensão necessariamente não é maior que a dimensão de V, né? Não tem como ser. Só um minuto. E aí, tá. O que eu tava falando? Que aí, beleza. Vai ter aqui uma base para esse vetor aqui, e essa base tem uma dimensão não maior do que a dimensão do espaço vetorial, do domínio. E que além disso ainda tem uma relação muito legal. A dimensão do núcleo vai ser exatamente o oposto, né, que é a diferença de m por n. Porque m por n vai ser... Quando a gente escalonar a matriz, o m por n vai dar exatamente pra gente quais são as variáveis livres nesse sistema aqui. E as variáveis livres são exatamente as variáveis que... a quantidade de variáveis que, quando a gente aplicar a transformação, eles vão para zero, porque... Vou colocar melhor. Quando a gente soluciona esse problema aqui e vê que tem infinitas soluções, isso quer dizer que qualquer vetor que está na imagem, ele vai ser escrito dessa forma aqui, ó. Um vetor, vou colocar aqui um vetor v igual a um vetor mais, vou colocar L1 de livre 1 vezes algum vetor, mais L2 vezes outro vetor. E essas duas variáveis aqui, elas são livres no sentido de que elas podem ser qualquer coisa que essas equações aqui elas continuam satisfeitas. Então, elas no fundo elas não fazem diferença, elas não determinam muita coisa, porque elas são exatamente a base do núcleo, entende? Portanto, o posto, ele, além de nos dar os vetores colunas que são linearmente independentes, ele também nos dá as variáveis livres desse sistema aqui. E aí a gente teria que a imagem, a dimensão da imagem, ela é a dimensão de V menos a dimensão do núcleo. Só que nisso, tem uma coisa legal também, que a transformação linear, ela vai fazer o que? Ela vai pegar um vetor V, que é um vetor coluna M por 1, levar em outro vetor M por 1, isso com a matriz que é M por N. Por necessariamente, para esse produto aqui existir, para essa transformação aqui existir, necessariamente esse vetor aqui, ele precisa ter m entradas, ou seja, ele vai vir de um espaço que tem dimensão m, então a dimensão de V é m, e não, é dimensão n aqui, desculpa, porque tem que ser igual a esse aqui, e aqui sim vai ser m, e a dimensão da imagem vai ser m. Aqui é n e aqui m. Voltando, esse vetor aqui que é resultado desse produto aqui, ele tem, por definição desse produto de matrizes, m entradas. Só que tem entradas que, como alguns vetores, como algumas linhas daqui, podem ser linearmente dependentes, algumas dessas entradas aqui podem ser zeros. Portanto, a dimensão da imagem
Aí esse é o M menos o N, só que vai ser considerado oposto disso, justamente pelo que eu expliquei aqui atrás, que a gente acaba retirando os vetores que são variáveis livres daquele sistema que eu mostrei lá em cima. Então, de modo geral, assim, concluindo assim, um enunciado, a dimensão do, do, da imagem ela é dada por esse posto, que é definida como os vetores coluna dessa matriz aqui, que são linearmente independentes, porque as dependentes geram variáveis livres. E esses vetores independentes aqui, eles vão gerar a imagem. Isso porque eles, por si só, eles são linearmente independentes. E como eles, a quantidade deles já dá a dimensão do espaço, eles são base para ele, para esse mesmo espaço. E é isso. Essa última parte ficou bastante informal, a primeira parte foi mais formal, mas essa última foi mais informal porque eu ainda não sei formalizar essa última parte. Mas é isso.